Vamos lá, questão 2.57. É dito o seguinte: substitua os dois binários mostrados a seguir por um único binário equivalente, especifica a intensidade e a direção do eixo. Então, ele quer um binário único. Quando ele fala um binário único, na verdade ele quer o momento do binário único. Certo? Então, a gente vai calcular o momento dos dois binários, ou seja, esse que está no plano XZ e esse que está nesse plano inclinado, né? E aí a gente soma esses momentos e eu vou ter o momento de um binário único. Uma vez que eu tenho esse momento, ele quer a intensidade. Aí lembrando, né? O momento é um produto vetorial. A gente pode obter, é o vetor posição com o vetor força. A intensidade desse produto vetorial, né, a intensidade de qualquer produto vetorial no caso, é o módulo de um vezes o módulo do outro vezes o seno do ângulo entre eles. Só que nesse caso eu não tenho essa referência de ângulo e na verdade é binário, né? Então a gente vai utilizar o conhecimento que a gente já sabe de um módulo de um vetor qualquer, né? Que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então eu encontro o momento, né? Que provavelmente vai ter componente em duas direções ou três, né? E aí eu faço o módulo desse jeito aqui. Bom, dito isto, né? E depois a gente quer a direção. A direção, a gente vai utilizar aquele contexto lá do primeiro assunto, né? Que a gente viu que fx é f cosseno de θx. Aí nesse caso eu vou ter que mx, ou seja, o momento em x, vai ser a intensidade do momento vezes o cosseno de θx. Ou seja, passando o m dividindo e tirando o arco cosseno, eu vou ter que θx é o arco cujo cosseno vale mx sobre m. Preciso encontrar quem é a componente x e preciso da intensidade que eu já vou ter calculado. Então, vamos lá. Bom, o binário que está no plano XZ, ele é relativamente fácil, né? O momento é perpendicular ao plano, né? Vai estar em um eixo paralelo ao eixo y, ou seja, a direção j. Momento, chamado de momento 1, a gente vai ter a intensidade, que é a força, vezes a distância, que é de 0,192 metros. E aí a gente obtém 12,5 vezes 0,192. Dá 2,4 newton vezes metro. 2,4 newton vezes metro. Preciso do momento 1 vetor. Eu já sei a sua intensidade e a sua direção. Ele tem 2,4 newton vezes metro. Ele está na direção J. Positivo ou negativo, regra da mão direita, ele está apontando para baixo, é negativo. Ou eu ponho o observador olhando em cima do plano XZ e vejo que o giro de um vetor para o outro vem assim. E olhando de cima desse plano, a gente vê que esse giro está no sentido horário. Então é negativo. Pronto, encontrei o momento 1 vetor. O problema dessa questão é encontrar o momento 2. Ou seja, o momento desse binário aqui, que está nesse plano ABCD, né? É um plano inclinado. O momento é perpendicular a esse plano, ele está mais ou menos assim. Só que eu não sei que direção é essa. É uma direção que vai envolver, na verdade, duas outras direções ou até três. Então, como é que a gente calcula? Bom, o momento de um binário, a gente consegue normalmente calcular usando força vezes distância perpendicular. Aí eu vejo a direção que é perpendicular ao plano, né? E faço a regra da mão direita. Mas o momento de um binário, assim como qualquer momento aqui em mecânica, ele é um produto vetorial. E o do binário é muito específico. Você vai pegar o vetor que parte do início de um dos vetores do binário até o início do outro. Então, o vetor posição ele seria esse. Esse aqui é o meu vetor R. Ah, por que eu escolhi esse partindo de B para C e não esse partindo de C para B? Bom, isso aqui você pode escolher.
que vai mudar é o seguinte. Se eu escolher o que parte de B para C, o vetor força que eu vou utilizar é esse aqui que está no ponto C. Se eu escolher esse que está indo de C para B, o vetor força que eu vou utilizar é esse que está no ponto B. Eles são vetores opostos, né? E aqui isso aí é um binário. Claro, isso aqui dá para ser provado. Quando eu estou calculando o momento em relação ao ponto, o vetor R, tem aqui o vetor força, digamos que é aplicado em um ponto B, e aí eu quero calcular o momento em relação ao ponto A. O vetor R parte do ponto que eu quero calcular o momento até o ponto de aplicação da força. Esse aqui é o vetor R. Aqui, por se tratar de um binário, ele parte do início de um dos binários, dos vetores que compõem um binário até o início do outro. Tá? Então eu vou utilizar esse que está partindo de B para C. E aí, consequentemente, o meu vetor força do produto vetorial vai ser esse que está no ponto C. Então eu vou ter que o momento 2 ele vai ser o produto vetorial do vetor BC, que é o vetor R, com o vetor força, que é esse vetor força que está no ponto C. Então eu preciso decompor em 3 dimensões a minha força. E eu preciso saber quem é o vetor BC. O vetor BC está fácil, porque eu já tenho as coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto C. Agora, para o vetor força complicou. Eu vou utilizar o método do lambda. Para o método do lambda, eu preciso da direção do vetor. E eu vejo aqui que o vetor força de 50, ele parte do ponto C, eu conheço o ponto C, e essa direção vem até um ponto aqui, que eu vou chamar de ponto G. Eu preciso saber quais que são as coordenadas do ponto G. Porque uma vez, né, que eu saiba, a gente vai lembrar que eu preciso do lambda CG. Porque o vetor de 50 aqui está na direção de CG. E lembrando, o lambda CG é você pegar o vetor posição, em que está o vetor força, e dividir pelo seu módulo. Certo? Então, uma vez que eu faça isso, eu encontro o meu lambda daquele eixo. Multiplico pela intensidade 50 e encontro o meu vetor que está naquela direção. Então eu preciso das coordenadas desse ponto. E aí, como é que eu faço? Bom, tem algumas maneiras de descobrir essas coordenadas. Né? Eu já conheço a coordenada x dela. Ó, o x é essa distância aqui. Que está aqui. Então, vamos lá. Ponto G. Em x ele vale 0,16. E em y? Bom, em y é essa altura aqui, ó, que parte lá do plano YZ até o ponto em questão. Essa altura. Preciso descobrir. Também preciso descobrir quanto que vale essa distância do ponto aqui, né, em Z, né, até o eixo X. Né? É a distância Z. Então, preciso dessas duas informações. Como eu faço? Bom, eu vou perceber o seguinte, que se eu traçar essa reta, vou fazer um zoom aqui. Quando eu traço essa reta em vermelho e essa reta em roxo aqui, ó, vou apagar essa distância que eu quero, que depois a gente analisa. Eu percebo que esse triângulo, eu vou nomear aqui de ponto H e ponto I. Eu vejo que o triângulo BGH e DIG são semelhantes. Ó, eles têm essa mesma inclinação aqui, ó, se eu chamar aqui de θ, aqui é θ. Eles têm aqui, ó, essa distância foi dada. Essa distância aqui, ó, de 0,12. Ela vale 0,12 aqui e 0,12 aqui. Então nós temos essas mesmas distâncias, esse mesmo ângulo θ. Bom, esses dois triângulos claramente são semelhantes. Então eu posso aplicar o seguinte. Ó, por semelhança de triângulo,
eu tenho que essa distância aqui, Z1, está para 0,12, assim como essa distância aqui, que eu vou chamar de Z2, está para 0,12, ou seja, esse cateto está para a sua hipotenusa, assim como o outro cateto está para a sua hipotenusa. Ou seja, aqui eu vou cortar o 0,12, né? Posso fazer isso, passei multiplicando, fica 1. Então eu chego à conclusão que Z1 é igual a Z2. Só que eu sei que distância é essa completa. 0,192. Z1 é igual a Z2. Então eu posso fazer o seguinte, ó, essa distância aqui toda seria o Z1 e o Z2. Então eu teria Z1 mais Z2 igual a 0,192. Como Z1 é igual a Z2, eu posso escrever isso aqui como Z1 mais Z1. Tá? Que são iguais. Eu vou ter 2Z1 igual a 0,192. Então eu encontro que Z1 vale 0,096. Z1 é igual a Z2. Z2 é a distância Z do ponto até o eixo, o plano XY. Então, ela é a distância que eu estou procurando. Então, eu acabei de encontrar, né, que a minha componente Z vale 0,096. Também preciso da Y. Mas, por semelhança de triângulo, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter aqui o Y1, que seria a coordenada que eu quero, né, a distância até o plano XZ, e eu teria Y2. Aí eu teria que Y1 está para 0,12, assim como Y2 está para 0,12. Encontraria que Y1 é igual a Y2. E aí eu tenho a distância completa, 0,144. E teria 2Y1 igual a 0,144, ou seja, Y1 igual a 0,072. Tá todo mundo positivo. Tem outro jeito, se você não perceber semelhança de triângulo? Tem. Como? Você faria o seguinte, você chamaria esse ângulo aqui de θ, e é como se você tivesse um observador olhando para o plano XZ e veria esse triângulo aqui, total. Esse triângulo ele é retângulo. Como eu tenho esse cateto e esse cateto, eu encontro o θ pela tangente. E aí, eu olharia agora para o triângulo menor, chamaria aqui de y, que é o que eu quero, e aí eu teria, aqui vale 0,12, né? Aí eu aplico aqui o seno de θ, que eu já teria o θ, né? Descobri pela tangente, ia ser o y dividido pelo 0,12, ou seja, cateto oposto pela hipotenusa. Com isso eu encontro o y. E aí eu preciso também dessa distância aqui, ó. E ela está aqui. Aí eu sei a distância completa, 0,192, e pelo triângulo, pelo cosseno, eu encontro essa distância. Aí era só eu fazer 0,192 menos esse aqui, que eu chamei de Z1, né? Menos o Z1, se eu encontrasse o Z1 aqui, ele vai dar 0,096, né? E aí eu encontraria 0,096 também para a minha distância Z. Então tem esses dois jeitos, semelhança de triângulos e o método aí utilizando o seno, cosseno e tangente. Os dois dão certo. Fato é que agora eu encontrei as coordenadas do ponto G. E aí eu posso aqui encontrar agora os meus vetores. Só que primeiro, né, eu preciso do vetor BC. Então vamos colocar aqui as coordenadas do ponto B. Né, em x ele vale 0,16. Em y ele vale 0,144. E em z ele vale 0. O ponto C, em x ele vale 0. Em y ele vale 0. Ele está em cima do eixo z, né? Ele só tem coordenada z. E em z ele vale essa distância aqui, ó, que é o 0,192. Essa distância aqui em z.
ponto C está lá, né? Mas é equivalente o Z dele ao do ponto D. Então 0,192. Todo mundo positivo. Esses são os pontos que eu preciso. Porque eu vou precisar do vetor CG para encontrar o lambda. E vou precisar do vetor BC. Então, já encontrando o vetor BC, que é o mais fácil aqui, é C menos B. Então, eu vou ter 0 menos 0,16. Vai ficar menos 0,16. 0 menos 0,144. Menos 0,144. 0,192 menos 0. 0,192. Vou precisar do vetor CG para calcular o lambda. E o vetor CG é G menos C. Então, 0,16 menos 0, 0,16. 0,072 menos 0, 0,072. 0,096 menos 0,192, esse cara aqui é o dobro daquele, né? Vai dar menos 0,096. Encontrei os dois vetores que eu preciso. Como, na verdade, eu preciso do vetor F, quem é o meu vetor F, lembrando? Ele é a intensidade F, eu estou chamando de F aquela força de 50 que está abaixo, lá na minha figura, né? Vezes o lambda daquele eixo, o lambda CG. Então, eu vou ter 50 newtons, que é a intensidade, vezes o vetor CG, dividido, aliás, aqui é o vetor CG, dividido pelo seu módulo. Então, vamos lá. Já tenho ali o meu vetor CG. Tenho 0,16, 0,072, menos 0,096. Dividido pelo seu módulo, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, eu encontro que o meu vetor F... Agora, basta que eu faça esse cálculo aí, né? Já faço direto. Então, eu tenho 50 que multiplica a componente 0,16 e divido por essa raiz. Raiz de 0,16 ao quadrado mais 0,072 ao quadrado mais menos 0,096 ao quadrado. Prontinho. Então, encontrei 40. Já faço direto para não precisar estar arredondando valores. E aqui o resultado já sai corretamente. Para arredondar o menos possível, né? Só que nesse caso já sai um valor inteiro. Deu 40 newton na direção X. A próxima é o 0,072, né? Então deu 18 newton na direção J. E o próximo é o 0,096. Deu menos 24 newton na direção K. Encontrei o vetor F. E aí eu vou para o produto vetorial. O momento que eu estou procurando, que é o momento 2 daquele binário, ele vai ser o produto vetorial do vetor R, que é o vetor BC. Vetorial com F. Já tem os dois vetores. Então vamos lá. Momento 2. O meu vetor BC, menos 0,16, menos 0,144. Zero vírgula 192. Vetorial com F. Meu F é o vetor 40, 18 e menos 24. Bom, tem o método IJK, tem o método determinante. Acredito que vocês utilizem mais. Eu prefiro, claro, o IJK, mas vocês utilizam mais determinante. Então vamos fazer por determinante. Então eu vou ter assim, ó, o momento, ele vai ser igual. Determinante. Aí na primeira linha você vai colocar IJK
Na segunda linha, o primeiro vetor do produto vetorial, menos 0,16, menos 0,144, 0,192. E na última linha eu vou colocar o último vetor do produto vetorial, 40, 18 e menos 24. Menos 24. Bom, aqui eu não utilizo a regra de Sarri, eu utilizo Laplace, mas aí fica a escolha do aluno, tá? O fato é que por Laplace vai ficar assim. Pego aqui o primeiro termo, e aí eu anulo a linha dele e a coluna, e vai sobrar para mim um determinante de ordem 2. Os termos que restaram, menos 0,144, 0,192, 18 e menos 24. Aí, agora eu vou pegar aqui o segundo termo da primeira linha, né, que é o J, e vou anular a sua linha e a sua coluna. Só que aí eu tenho que trocar o sinal. Então ali era J, agora vai ficar menos J. E o determinante restante vai ser o menos 0,16, 40, 0,192 e menos 24. E aí novamente troco o sinal. Aí eu vou cortar a linha e a coluna em que está o K. E aí o sinal aqui vai ficar positivo, mais K e o determinante que restou. Então vai ficar menos 0,16, menos 0,144, 0,16, menos 0,144, 40 e 18. 40 e 18. Pronto. Vamos lá calcular esse produto vetorial. Então agora eu tenho o momento 2. Bom, fazendo direto aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E esse resultado vezes o I. Vamos ver quanto que dá. Então eu vou ter menos 0,144, menos com menos dá mais, né? 24 vezes 0,144 menos o produto da diagonal secundária, 0,192 vezes 18. E aí deu zero, né? Porque esses produtos são iguais com sinais diferentes. Então aqui deu zero na direção I. Está dizendo que esse momento não vai ter componente em X. Tá ótimo. Então aqui menos com menos vai dar mais de novo. 0,16 vezes 40 menos 0,192 vezes... Aliás, 0,16 vezes 24 menos 0,192 vezes 40. Deu menos 3,84. Só que aqui tem um menos J, então vai ficar menos com menos que dá mais. 3,84 newton vezes metro na direção J. E o último, a gente tem mais K. Vamos ver se vai ficar positivo ou negativo. Menos 0,16 vezes 18. Aí ali, produto da diagonal secundária, vai ficar menos 0,144 vezes 40. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais 0,144 vezes 40. Pronto. Aí ficou mais. Deixa eu só conferir aqui. Ficou mais. Menos 0,16 vezes 18. Menos com menos ali fica mais. E o resultado final fica mais, ok. Então o resultado aqui ficou mais 2,88 newton vezes metro na direção K.
Então nós temos o momento 2, ele vale, na verdade, 3,84 Newton vezes metro na direção J, mais 2,88 Newton vezes metro na direção K. Bom, o momento que eu estou procurando, ele é a soma vetorial do momento do binário 1, que é aquele que está no plano XZ, com o momento do binário 2, que é o que está no plano inclinado. Então vamos somar isso vetorialmente, né? Ou seja, quando eu tiver componentes iguais, eu somo. O momento 1, ele é menos 2,4. Depois eu coloco a unidade, mas ele está em Newton vezes metro, né? Na direção J. O momento 2, ele é 3,84 na direção J, mais 2,88 na direção K. As componentes que são iguais eu somo. Aí eu tenho aqui, ó, menos 2,4 e mais 3,84, ambos na direção J. Eu vou somar esses resultados. Então vou ter que o momento do binário único vai ser, aqui vai dar 1,44 Newton vezes metro na direção J. E a componente K, ela está sozinha, né? Vai ficar 2,88 Newton vezes metro na direção K. Esse aqui já é o binário único. Então a resposta ela já está quase completa. Quase porque ele pede a intensidade desse binário único, né? Aí que nem eu tinha ressaltado inicialmente, eu vou calcular o módulo desse momento. Como eu já tenho as componentes, o módulo sempre vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, raiz quadrada de 1,44 ao quadrado, mais 2,88 ao quadrado. Então, vamos ver quanto que dá. Raiz de 1,44 ao quadrado, mais 2,88 ao quadrado. Bom, deu aproximadamente 3,22 Newton vezes metro. A intensidade desse momento. A intensidade não tem componente. Então tá aí a resposta da intensidade. Mas ele pede as direções nos eixos. Então é você calcular quem que é o θx, quem que é o θy e quem que é o θz. Bom, eu vou colocar aqui a fórmula do θx do começo, as demais eu já coloco. Aliás, vou colocar do início aqui de como desenvolver a fórmula, né? Então a gente tem, ó, mx é igual a m cosseno de θx. Eu quero encontrar quem é a direção. A direção é o meu θx. Então eu vou ter mx sobre m é o cosseno de θx. Isso aqui implica que θx é igual ao arco cosseno de mx sobre m, ou seja, o arco cujo cosseno vale esse quociente aqui, mx sobre m. Aí nesse caso, o mx vale zero, né? Porque o momento, lembrando, né, o vetor olhando para cá, ó, o mx vale zero, o my é esse cara aqui, que está no j, e o mz é esse que está com k. Mas o θx ele existe, porque o cosseno de zero, aliás, vamos desenvolver aqui, né? Eu vou ter que θx é arco cosseno de zero, né? Porque vai ficar zero dividido pelo m, que dá zero. Zero por qualquer coisa é zero, né? Zero por 3,22, inclusive. Então, quem é o arco cosseno zero? O arco cosseno zero é 90 graus. Então, θx é igual a 90 graus. Então, o mx não existe. No caso, ele vale zero, né? O θx existe. Aqui, dá pra gente ter uma noção, fazendo aqui um esboço, tá? Considera aqui o eixo y, o eixo x e o eixo z. Aí você imagina o seguinte, está dizendo que o θx vale 90. É que na verdade esse vetor ele está no plano YZ, né? Porque ele não tem componente x. Então digamos que ele estivesse mais ou menos assim, ó.
dependendo aí das componentes positivas ou negativas. De tal maneira que esse plano ele é perpendicular ao eixo x. Então aqui existe um ângulo entre esse vetor e o eixo x, um ângulo reto. Esse ângulo aqui, vou fazer o giro para ficar mais, para entender melhor, seria tipo assim, ó, teria um ângulo assim com o eixo. Que apesar de parecer que ele é maior do que 90, ele é exatamente 90 graus. Tá? Enfim. Então, tem lógica ter o mx não existir, ou valer zero no caso, e o θx existir. Então, vamos lá. Analogamente, θy vai ser o arco cosseno do my dividido por m. Aí, vamos lá. O my é o 1,44. 1,44 dividido por 3,22. E o θz vai ser o arco cosseno do mz, que é 2,88, dividido pelo m, que é 3,22. E aí nós vamos encontrar o θz e o θy. Fazendo o arco cosseno aí, de 1,44 dividido por 3,22. Aqui deu 63,44 graus. E o θy deu 26,57 graus. Então essas são as direções com relação a todos os eixos do nosso vetor momento do binário único. Um detalhe que eu quero falar é que eu vi a resposta no final do livro e o valor da intensidade bateu, tá? 3,22 aproximadamente, ou tá 3,2 já, né? Mais arredondado, mas enfim. O θx deu 90, ok também. Porém, os valores de θy e θz, eles deram diferentes. Aí, ou teve algum detalhe que eu deixei passar despercebido, ou a resposta do final do livro ela está incorreta. Por quê? O valor do m deu certo, do módulo, né? E o valor θx deu certo. E os outros dois deram errado, sendo que eu estou seguindo a mesma lógica aqui para os três ângulos. Aí eu não sei. Mas tem umas coisas no livro que estão incorretas mesmo, tá? Então, enfim. O que você pode fazer é refazer a questão, ver se bate os resultados aí com os meus. E depois você pergunta para o professor. Ou pede para ele resolver ela, para ter certeza, né, de que o resultado, ele de fato é esse que eu cheguei aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição.